Até hoje, li ou ouvi mais de 350 livros de autodesenvolvimento. Inicialmente, minha motivação para ler era dinheiro. A minha meta era ganhar US$ 10.000 por mês. Os livros que li me ajudaram demais a atingir esse objetivo e me ensinaram lições que mudaram a minha vida. Neste vídeo, compartilharei 10 dessas lições com você. 1. Não viva abaixo de seus meios. Expanda seus meios. Acredito que esse conselho está presente no livro de Robert Kiyosaki, chamado Second Chance. Kiyosaki diz: se você for a um planejador financeiro, ele lhe dirá para economizar mais e cortar despesas. Pedirá que você pare de comprar as coisas de que gosta, como um jantar em seu restaurante favorito. Mas por que não olhamos para o outro lado da equação? Por que não encontramos maneiras de ganhar mais dinheiro para que o preço do jantar se torne relevante? Cortar despesas é um assassino de paixão. Ninguém acorda animado de manhã e diz: "Oba, vou cortar custos aqui e ali para ter alguns dólares a mais." Cortar custos não é motivante. Concentre-se sempre em ganhar mais. Em vez de dizer "não posso pagar", diga "como posso pagar?" Desde cedo, este conselho fez muito sentido para mim por duas razões principais. 1. Percebi que cortar custos tem um limite. Há apenas uma quantidade limitada de custos que você pode cortar. 2. Percebi que minha principal moeda é minha energia e meu tempo. Posso usar 1 hora da minha energia para cortar, digamos, R$ 10, ou usar a mesma energia para ganhar R$ 100. Conheço pessoas que mantêm um arquivo no Excel e anotam tudo o que compram durante o dia. Buscam constantemente maneiras de cortar despesas, vão de loja em loja para economizar alguns poucos reais e gastam toda a sua força de vontade, que já é limitada, para não comprar aquela coisa que eles amam e que custa R$ 5. Tudo isso exige muita energia e acho que você terá um retorno muito melhor se investir essa energia para ganhar mais dinheiro. Ganhar mais não é tão complicado. Ganhar mais simplesmente significa resolver mais problemas. Quanto mais problemas você resolve, mais você ganha. O caminho para ganhar mais dinheiro e resolver problemas é mais ou menos assim. Primeiro você começa a resolver pequenos problemas. Geralmente são problemas de nível pessoal, como falta de conhecimento sobre determinados tópicos ou falta de autoconfiança. Então, você passa para os mais complexos. Toda vez que você resolve um problema, você passa para outro nível, onde há outro problema esperando por você para ser resolvido. Quanto mais problemas financeiros você resolver, mais inteligente você fica e mais você ganha. Também funciona ao contrário. Quanto mais problemas financeiros você ignorar, mais pobre você vai ficar. 2. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Essa lição não vem de um livro de finanças, mas de um livro de desenvolvimento pessoal chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie, que tem sido extremamente útil para mim em investimentos e negócios em geral. Como você provavelmente já percebeu, a maioria de nossas preocupações e estresse estão relacionadas ao dinheiro. Por exemplo, e se eu investir nessa ideia de negócios, mas ela não der certo? E se eu investir nessa empresa, mas perder tudo? E se eu pedir dinheiro emprestado, mas não conseguir pagar? Sempre que sentia medo e preocupações antes de tomar uma decisão financeira, eu sempre me fazia a seguinte pergunta: o que é o pior que pode acontecer se eu fizer isso? De acordo com Carnegie, as coisas que acreditamos serem ruins, na realidade não são tão ruins quanto pensamos. Concordo plenamente com essa opinião e testemunhei isso muitas vezes em minha própria vida. Essa pergunta te acalma imediatamente, te ajuda a ver que mesmo o pior cenário possível não é tão ruim quanto você pensa. Muitas vezes você percebe que, mesmo que o pior aconteça, você consegue facilmente conviver com ele. Aqui está como você pode aplicar essa ideia à sua própria vida. Passo 1. Analise a situação honestamente e descubra o que de pior pode acontecer. Passo 2. Depois de descobrir qual é o pior cenário possível, aceite-o. Pense nele como se já tivesse acontecido. Passo 3. Depois de aceitar o pior resultado, dedique calmamente seu tempo e energia para resolver o problema.
A aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para superar as consequências de qualquer infortúnio. Uma das piores características da preocupação é que ela destrói nossa capacidade de concentração. Quando nos preocupamos, nossas mentes pulam de um lado para o outro. A aceitação nos acalma e nos permite focar na solução. 3. A montanha errada e a falácia do custo irrecuperável. Imagine que você está escalando uma montanha, mas quando você chega no meio do caminho, olha em volta e vê que escalou a montanha errada. A montanha que você tinha que escalar está bem ao seu lado, mas você cometeu um erro. Para escalar a montanha certa agora, você precisa descer, descansar um pouco, fazer um planejamento e começar tudo de novo. O que você faria? Se você for como a maioria das pessoas, não vai descer mesmo sabendo que é a coisa certa a se fazer. Você vai dizer: puxa, é uma pena que eu esteja na montanha errada, mas não vou descer. Eu trabalhei tanto para escalar até aqui, não posso jogar fora todo o meu esforço. E a vista nem é tão ruim assim, eu vou ficar. A razão pela qual a maioria de nós se recusa a descer a montanha errada é por causa de um fenômeno psicológico chamado falácia do custo irrecuperável. É uma tendência a valorizar a energia que já investimos ou o dinheiro que já gastamos e ignorar a energia ou o dinheiro que ainda vamos perder no futuro. Em outras palavras, mantemos nosso foco no passado em vez de no futuro. Talvez você esteja assistindo agora e dizendo: bem, se eu estivesse na montanha errada, eu desceria e começaria de novo. Bem, deixe-me fazer algumas perguntas. Seus pais queriam que você fosse médico, engenheiro ou advogado, então você fez o que eles queriam. Agora, você está na metade de seus estudos e já sabe que não é isso que você quer. Você sabe que esta é a montanha errada, mas ainda continua. Por quê? Você trabalha em um emprego ou em uma profissão que odeia, mas continua em frente e provavelmente o fará pelo resto da vida. Por quê? Você está em um relacionamento que sabe que não vai dar certo, mas mesmo assim não termina. Você parou de fumar e prometeu não fumar mais, só que em vez de jogar fora o último pacote, você o escondeu em algum lugar do seu quarto. Você já entendeu o meu ponto, certo? A falácia custo irrecuperável é um dos vieses cognitivos mais comuns e perigosos dos quais somos vítimas. Entendê-lo melhorou muito a minha vida. É muito difícil, mas faço o possível para ignorar o preço que paguei ou o tempo e a energia que gastei e me lembrar de que o passado é passado e é irrelevante quando se trata do sucesso futuro de qualquer pessoa. Eu me pergunto, a partir de hoje, sabendo o que sei agora, continuaria investido nesse negócio ou relacionamento? Faz sentido manter essa decisão a partir de hoje ou não? Se a resposta for não, eu paro. Honestamente, todas as vezes que isso aconteceu, foi doloroso parar. Foi doloroso jogar fora todo aquele trabalho e dinheiro, mas ao longo prazo valeu a pena. Por exemplo, na universidade trabalhei em um trabalho de finalização por 1 semestre e meio e concluí mais de 45% do trabalho. Mas depois percebi que estava na montanha errada. Prolonguei meus estudos, joguei fora todo o meu trabalho e comecei do zero. Agora, olhando para trás, definitivamente valeu a pena. Se eu não tivesse feito isso, você não estaria assistindo a este vídeo agora, porque a minha nova pesquisa foi sobre a criação deste canal de YouTube, que foi traduzido para mais de 10 idiomas e tem cerca de 4 milhões de inscritos combinados. Foi uma pesquisa do tipo Business Case, na qual pesquisei como iria criar esse canal de YouTube do zero e transformá-lo em um negócio lucrativo. Gostei de cada minuto de trabalho que dediquei a essa pesquisa, porque sabia que a implementaria na vida real. Tirei D como nota final da minha pesquisa, mas senti como se tivesse tirado um A. Por favor, não me interpretem mal. Não estou tentando me exibir nem nada. Estou apenas tentando dar um exemplo de vida real e mostrar as coisas incríveis que podem acontecer se você ignorar o custo e decidir escalar uma nova montanha. 4. A diferença entre ativo e passivo. Como muitos leitores fazem, um dos primeiros livros de finança que li foi Pai Rico, Pai Pobre. A lição mais importante que ficou comigo foi a diferença entre ativo e passivo. O pai rico definia ativo como algo que põe dinheiro no bolso e o passivo como algo que tira dinheiro do bolso. Essa lição é extremamente simples, mas difícil de aplicar na vida real.
Pai Rico dizia que ficar rico é fácil, você só precisa fazer uma coisa: comprar mais ativos. É isso. Se você fizer isso, você será rico. Depois de ler o livro, fiquei consciente de cada compra que estava fazendo e me concentrei em comprar mais ativos. Um dos ativos que comprei foi um imóvel que gerava cerca de $40 em fluxo de caixa positivo. Naquela época eu era novo no YouTube, mas já tinha alguns vídeos de sucesso e já ganhava dinheiro com o canal. Um dia eu estava olhando para os meus ganhos e vi que um dos vídeos estava rendendo cerca de $40 por mês de forma consistente. Este foi um momento incrível para mim, porque me fez perceber que cada vídeo que eu estou criando é um ativo. É como um imóvel digital que produz um fluxo de caixa positivo todos os meses. Tanto a propriedade quanto aquele vídeo me rendiam em média $40 por mês, mas passei vários meses comprando a propriedade e ela me custou $12 mil. Por outro lado, produzir aquele vídeo me custou apenas algumas centenas de dólares e eu me diverti a cada momento de criá-lo. Este foi o momento em que comecei a levar o YouTube a sério e a tratar cada vídeo como um imóvel digital. Isso, é claro, levou à criação de mais e mais vídeos e canais em diferentes idiomas. 5. Quando se trata de dinheiro, é burrice confiar na força de vontade. Automatize. Alguns anos atrás, eu estava em uma reunião com o meu gerente do banco para obter um cartão de crédito. Se você tem um cartão de crédito, provavelmente sabe que as taxas de juros são bastante altas. Contanto que você pague dentro de um determinado período, não há cobranças de juros. Mas se você perder o período gratuito, serão cobrados juros bem altos. Então, meu gerente me alertou sobre isso. Ele disse: olha, você tem duas opções para pagar. A primeira e mais barata é apenas definir uma notificação em sua agenda para o dia exato de cada mês e fazer o pagamento manualmente. Você só precisa clicar em botões e o dinheiro será transferido. É tão fácil que você nem precisa preencher um número da conta. Basta definir um lembrete na agenda e clicar em um botão. A segunda opção é escolher uma data e o pagamento será feito com a sua conta automaticamente. No entanto, esse sistema automático custará cerca de $3 todos os meses. Ele disse: na minha opinião, a melhor opção é a primeira. É gratuita, além de muito fácil de fazer. Não faz sentido pagar por algo tão simples. Basta definir um lembrete na agenda para a mesma data de cada mês e clicar em apenas um botão no aplicativo. Então concordei e fiz o que ele recomendou, pensando em pagar $3 por mês por algo que poderia fazer de graça. É desnecessário. Adivinha o que aconteceu? Nos 6 meses seguintes, esqueci de clicar naquele botãozinho tão simples e tive que pagar juros 2 vezes. Uma vez foram $50 e na segunda vez foram 60. Apesar de ter uma notificação na agenda e mesmo com toda a facilidade de pagamento, ainda esqueci de fazê-lo. Por exemplo, uma vez quando chegou a notificação, eu estava no meio de uma reunião importante e disse a mim mesmo que faria isso depois. E esse depois nunca chegou. Após o segundo pagamento de juros, enviei um e-mail para o gerente e pedi que tornasse o pagamento automático. E ele, mais uma vez, me alertou sobre a taxa de $3. Mas eu já tinha aprendido minha lição e era esta. Quando se trata de seu dinheiro, seja para investir, economizar para férias, pagar dívidas ou o que quer que seja, se você não tornar automático, simplesmente não vai acontecer. Não me importa quão forte seja a sua força de vontade ou quão disciplinado você seja, você vai falhar em algum momento. Esta lição sempre ficou comigo e agora faço o possível para tornar as coisas automáticas, não só com finanças, mas com outras áreas também, porque eu sei que confiar na força de vontade nunca vai funcionar. Quando se trata de dinheiro, provavelmente mais de 90% do trabalho é psicologia e emoções. A beleza da automação é que ela elimina a maior parte da resistência emocional e psicológica. Você define uma vez e esquece. Portanto, faça um favor ao seu futuro eu e automatize. 6. O custo de ganhar mais dinheiro. Tudo tem um preço, mas nem todos os preços aparecem nas etiquetas. Agora, eu entendo que você queira ganhar muito dinheiro, ser o próprio chefe e ter um negócio de sucesso um dia, o que é totalmente normal. Mas o que não está certo é querer tudo isso e começar a agir sem entender o preço que você terá que pagar.
Aqui está o que quero dizer. Imagine que eu vá até você e pergunte se você gostaria de ser um lutador profissional de MMA e lutar no UFC. Você provavelmente pensaria que seria incrível ter habilidade de luta com aqueles caras e estar em ótima forma física. No entanto, depois de pensar um pouco, é muito provável que você recuse minha oferta. A razão é que você entende que será necessário muito trabalho e esforço, muito tempo e provavelmente vários machucados graves apenas para se tornar mediano. Imagina só tudo que você precisaria passar para se tornar um profissional. Você recusaria, porque não quer passar 5 a 6 horas na academia todos os dias, às vezes até o dobro disso. Você não quer ter que fazer dieta e só comer comida sem graça durante a maior parte da sua vida. Você não quer discutir com a sua parceira por não passar tempo suficiente com ela. Você simplesmente não quer fazer todos esses sacrifícios. O preço de se tornar um lutador de MMA é muito alto e você não quer pagar. Ninguém te chamaria de louco ou covarde por recusar esta oferta, porque a maioria das pessoas entende que o custo é alto demais. Este exemplo que acabei de dar também se aplica a se tornar proprietário de uma empresa e ganhar muito dinheiro. Isso também tem um custo alto. Tornar-se um empresário de sucesso é como se tornar um grande boxeador, escritor, cantor ou médico. A maioria de nós entende que serão necessários anos de trabalho duro e estudo apenas para se tornar um médico mediano, mas não aplicamos a mesma lógica quando se trata de ganhar mais dinheiro. Esperamos que seja rápido e fácil. Esperamos que seja indolor. Por exemplo, você não esperaria que um cara fora de forma e sem experiência nenhuma em boxe vencesse uma luta contra um boxeador experiente. Mas é isso que a maioria de nós faz quando se trata de abrir um negócio. A maioria de nós nunca abriu um negócio ou aprendeu sobre isso na escola. A maioria de nós vem de famílias com poucas habilidades financeiras e comerciais. Somos como aquele cara fora de forma, mas esperamos começar a luta, desferir alguns socos e nocautear o nosso adversário super experiente. É por isso que a maioria das pessoas começa um negócio e depois de alguns fracassos desiste e coloca a culpa na economia ou na concorrência. A verdade é que eles não entenderam o custo e não estavam dispostos a pagar por ele. Se você quer começar algo, primeiro descubra qual é o custo e se você está realmente disposto a pagar por ele. Compreender o custo me ajudou a não desistir muito rápido e a me sentir confortável com o progresso lento. Quando você sabe que o que está fazendo tem um custo alto, você não desiste depois de alguns percalços. Quando você entende o custo, percebe que por um tempo precisará criar desequilíbrio em sua vida e sacrificar família, amigos e diversão para pagar esse preço. 7. Fique rico jovem. Você já deve ter visto essa foto antes. Este casal de idosos de férias. Infelizmente, eles estão tão cansados que nem conseguem aproveitar o passeio de barco. Não me interpretem mal, não estou aqui para rir desse casal. Estou mostrando essa foto porque ela serviu como um lembrete importante para mim ao longo dos anos. Aqui está o que eu quero dizer. Quando comecei a ler livros de finanças pessoais e investimentos, recebi este conselho. Se você economizar uma pequena quantia, como $5 por dia, e investir a longo prazo, terá mais de $1 milhão em 40 anos. O que é verdade, absolutamente faz sentido. Mas lembro-me de ter esse sentimento estranho e conflitante sempre que li esses conselhos. Primeiro, eu ficava empolgado com a possibilidade de investir uma pequena quantia e ter $1 milhão, mas lembro que depois do breve momento de empolgação eu ficava chateado. Eu dizia para mim mesmo, ok, sim, terei milhões de dólares, mas estarei velho? Será que eu quero ser rico com uma cadeira de rodas? Será que eu quero sair de férias e não ter energia e adormecer no meio do passeio? Eu queria $1 milhão, mas não quando tivesse 70 anos. Eu queria um bom carro, mas não quando estivesse velho demais e já precisasse de ajuda para conseguir entrar nele. Finalmente, um dia me deparei com este livro chamado The Millionaire Fastlane, escrito por M.G. DeMarco, e mudou completamente minha vida. Este livro é sobre como ficar rico rapidamente, se aposentar cedo, criando um negócio, inventando algo ou simplesmente criando coisas que podem lhe render muito dinheiro quando você é jovem. Eu sei que quando você ouve ficar rico rapidamente parece fraude ou golpe, mas quando o autor fala sobre ficar rico rapidamente, ele não quer dizer fique rico com apenas algumas semanas ou meses.
Por exemplo, se você criar um negócio, pode trabalhar nele por 5 ou 10 anos, mas depois de ter sucesso, nunca mais precisará trabalhar em sua vida. Isso é o que ele chama de enriquecer rápido. E se você ver bem, 10 anos é rápido em comparação com investir por 40 anos. Embora este seja um dos meus livros favoritos e eu sempre o recomende, uma coisa que não gosto desse livro é que o autor desdenha de investimentos de longo prazo. Como eu disse anteriormente, criar um negócio tem seu custo e algumas pessoas estão completamente satisfeitas com seu trabalho e não querem o estresse e a responsabilidade de ter algo grande. Para essas pessoas, ter um salário médio e investir R$ 5 por dia durante 40 anos pode ser uma boa opção. Eu, pessoalmente, também faço isso, só não confio apenas nesse investimento para me tornar rico um dia. Acho que tudo depende do que você realmente quer. Se você deseja se aposentar mais cedo e nunca mais trabalhar em sua vida, confira este livro. Por outro lado, se você está feliz com seu trabalho e seus investimentos de longo prazo, fique onde está. Mas também tenha em mente que os juros compostos só fazem sua mágica no final do período. Por exemplo, 90% da riqueza de Warren Buffett foi acumulado após 50 anos. A habilidade de Warren Buffett é investir, mas seu segredo é o tempo. Ele investe desde que era apenas um menino. 8. Pense grande. Quando eu estava na universidade, tinha um colega de classe que sempre falava sobre a importância de ser realista na vida. Quando ele via alguém empenhado em realizar uma grande ação ou sonhando com grandes objetivos, ele fazia questão de os lembrar de voltar à realidade. Por exemplo, quando alguns dos nossos colegas falavam em ir para os Estados Unidos e estudar lá, ele rapidamente dizia: "Vamos lá, seja realista, você não tem dinheiro e não consegue nem dizer bom dia em inglês, como vai estudar lá?" Não era só com os outros que ele era assim, consigo mesmo também. Por exemplo, ele dizia coisas como: "Eu sei que nunca vou dirigir um Mercedes e ter $1 milhão em minha conta bancária." Não me interpretem mal, ele não era um mau caráter nem nada. Muito pelo contrário, ele era um ótimo amigo e muito confiável. Ele era o tipo de amigo para quem você pediria dinheiro emprestado em dias ruins ou de quem emprestaria um terno para um evento especial. O único problema era que ele pensava pequeno. Ele não se permitia nem mesmo sonhar com coisas grandes. David Schwartz, autor do livro A Mágica de Pensar Grande, diz que as pessoas que pensam grande veem o que é possível, o que pode ser feito com a sua vida, não apenas o que a sua vida é neste momento. Por outro lado, pessoas que pensam pequeno veem apenas o que está diante deles e nada mais. Uma pessoa que pensa pequeno olhará para uma casa velha e dirá: "Esta é uma casa velha e em muito mau estado, por isso será vendida a 50 mil. Por outro lado, uma pessoa que pensa grande olhará para a mesma casa e dirá: "Sim, esta é uma casa velha, mas posso plantar árvores em volta da casa, limpar o quintal e fazer umas reformas e vendê-la por 100 mil. Simplificando, um vê o que é e outro vê o que é possível. A maioria das pessoas não consegue pensar grande. Eles nem se permitem sonhar com coisas grandes. Não estou dizendo que basta pensar grande e tudo dará certo. De jeito nenhum. Pensar grande é apenas o primeiro passo e provavelmente há mais 100 passos depois disso. Por exemplo, digamos que você esteja ganhando R$ 1.000 por mês e comece a definir grandes metas. Portanto, seu primeiro grande objetivo é ganhar R$ 10.000 por mês. Assim, você pode definir a meta e começar a pensar grande. Ela começará a guiá-lo ao seu destino como um GPS. Logo, seu comportamento mudará e você começará a fazer coisas diferentes. Começará a ler livros diferentes, começará a assistir vídeos diferentes e começará a dizer não para certos amigos. Pensar grande te levará a fazer grandes coisas. E fazer grandes coisas te levará a ter grandes coisas. Primeiro, você se torna a pessoa grande que deseja se tornar. Depois, faz as coisas que a pessoa grande faz. E só então terá as coisas que a pessoa grande tem. A maioria das pessoas acredita que o oposto é verdadeiro. Eles dizem: "Primeiro me dê 10 mil por mês, depois começarei a fazer coisas que as pessoas com renda mensal de 10 mil fariam. E só então me tornarei essa pessoa." Não é assim que funciona. Você tem que se tornar a pessoa primeiro e só depois o resto virá. E isso não acontece se você não se permitir pensar grande. Pessoalmente, aprendi 2 lições importantes sobre pensar grande. 1.
Descobri que muitos dos grandes objetivos são mais fáceis de atingir do que os pequenos, porque quando você define grandes objetivos, percebe que não pode alcançá-los sozinho. Então, precisa envolver outras pessoas. Você tem que usar o conhecimento e a experiência de outras pessoas, o que torna as coisas muito mais fáceis de alcançar. Por outro lado, quando você define metas pequenas, está apenas pensando no que pode fazer sozinho. 2. Percebi que as metas que eu achava grandes não são tão grandes assim, e os problemas que eu achava grandes não eram grandes. Eu é que era muito pequeno. 9. Dinheiro equivale à energia vital. Vicky Robin, autora do seu livro Seu Dinheiro ou Sua Vida, diz que a maioria de nós acredita que nosso trabalho é o sustento de nossa vida, mas na realidade o trabalho se torna toda a nossa própria vida. A maioria de nós gasta muito mais do que 40 horas por semana trabalhando para ganhar dinheiro. Por exemplo, devemos reservar um tempo para nos vestirmos para o trabalho, nos deslocarmos para o trabalho e pensarmos em nossos trabalhos, quer estejamos trabalhando ou em casa. Devemos passar nossas noites e fins de semana com entretenimentos bobos para poder esquecer nossos trabalhos e relaxar. Quase toda a nossa vida é projetada em torno do nosso trabalho e a razão pela qual trabalhamos é para ganhar dinheiro. Quando você olha dessa maneira, rapidamente percebe que está vendendo sua vida em troca de dinheiro. Dinheiro equivale à energia vital. Quando comecei a olhar para o dinheiro como minha energia vital, comecei a ficar mais consciente de como o gastava. Toda vez que queria comprar algo, tinha que perguntar se aquilo valia minha energia vital. Comecei a ver os preços não em dólares ou euros, mas em horas ou semanas da minha vida. Por exemplo, o novo telefone que eu queria comprar não custava mais de $800, e sim um mês da minha vida gasto em um trabalho que eu não gostava. E eu sei o que você está pensando. Você está pensando que isso é apenas para se forçar a se sentir culpado por cada compra e assim deixar de comprar. Mas isso não é verdade. Quando você vê seu dinheiro como sua energia vital, de repente você o valoriza mais e, quando valoriza mais, começa a gastá-lo nas coisas que realmente deseja, em vez de gastá-lo em mais um par de sapatos que provavelmente usará apenas uma vez. Aqui está uma pergunta para você. Qual é o preço da sua energia vital? Quanto realmente vale cada hora sua? A maneira tradicional de calcular é simplesmente pegar o valor de seu salário líquido e dividi-lo pelo número de horas que você tem que trabalhar. Por exemplo, se você trabalha 140 horas no mês e seu salário líquido mensal é R$ 1.400, então precisamos dividir 1.400 por 140 e isso é igual a R$ 10 por hora. No entanto, não é assim tão simples. Para calcular o seu salário por hora, você precisa levar em consideração outros fatores, como o tempo e o dinheiro que você usa para tudo relacionado ao seu trabalho. Pense em todo o dinheiro que você deve gastar para manter seu emprego, com custos de transporte, custos de alimentação fora de casa, custo de vida em uma cidade cara, porque é onde está o seu trabalho, e custos médicos devido ao estresse relacionado ao trabalho. Você precisa deduzir todas essas despesas relacionadas ao trabalho. É assim que você saberá o que ganha por cada hora de energia da sua vida. 10. Crie sua própria sorte. Quanto mais o tempo passa, menos acredito no poder da sorte nos negócios. Muitas vezes, o que as pessoas chamam de sorte é apenas o resultado de muitas ações. Por exemplo, digamos que você e eu estejamos procurando uma propriedade de investimento para comprar. Eu dou uma olhada em 10 apartamentos, mas você visita 100 apartamentos. Quem você acha que terá sorte? Claro, você terá mais sorte. Mas de fora, parecerá que você simplesmente encontrou um lindo imóvel e o comprou. Quanto mais ações você fizer, maiores serão suas chances de ter sorte. As pessoas que agem têm mais sorte porque criam sua própria sorte. Essa lição me encorajou a tentar muitas coisas e também a me sentir confortável com a maioria delas, não dando certo. Aprendi que você pode estar errado na maioria das vezes e ainda ter muito sucesso. Por exemplo, Warren Buffett admitiu ter participado de mais de 400 empresas diferentes durante a sua vida. Mas os ganhos mais significativos vieram de apenas 10 delas. Muitas grandes empresas também entendem essa realidade. Por exemplo, se você revisar todas as séries que a Netflix produziu, verá que apenas algumas delas tiveram sucesso significativo. Quando você percebe isso, pode aceitar que é normal que muitas coisas falhem ou deem errado.
Às vezes, tudo o que você precisa é de apenas uma ideia, um livro, uma frase, uma pessoa, um vídeo para mudar a sua vida. Outros, olhando de fora, pensarão que você teve sorte e conheceu aquela pessoa que o ajudou a ter sucesso, mas o que eles não sabem é que você provavelmente entrou em contato com mais de 50 pessoas para encontrar aquela pessoa. Você criou sua própria sorte. Essa foi a última lição. Mas tenho mais uma lição bônus, como conclusão de tudo que falamos nesse vídeo. No início do vídeo, eu disse que eu comecei a ler porque queria ganhar mais dinheiro. Mas depois que comecei a jornada, percebi que isso tem muito pouco a ver com dinheiro. Vai muito, muito mais fundo que isso. Por exemplo, uma vez que você começa a trabalhar 15 horas por dia para ganhar mais dinheiro, logo percebe que está sentado o dia todo e seu corpo e cérebro estão enfraquecendo. Então, você começa a se exercitar regularmente. E assim que começa a se exercitar, percebe que também deve corrigir sua dieta e dormir. Você não consegue comer fast food o tempo todo e ir para a cama à tarde e, ao mesmo tempo, trabalhar eficientemente 15 horas por dia. Um dia você chega em casa da academia, olha para o seu quarto e diz: "Não acredito que vivo e trabalho nessa bagunça." Então você começa a manter o seu quarto mais limpo e organizado. As coisas começam a melhorar. Mas por algum motivo você ainda está negativo e infeliz. Este é um momento em que você começa a prestar mais atenção àquela voz em sua cabeça que nunca se cala. Então, você começa a aprender sobre meditação e a controlar aquele colega de quarto maluco que mora na sua cabeça. Você costumava tirar sarro das pessoas que falavam sobre espiritualidade e meditação, mas agora você medita por conta própria. Você aprende a controlar a si mesmo e suas emoções. Você costumava ficar com raiva e chateado com cada besteira que alguém dizia ou fazia, mas agora você simplesmente deixa pra lá. Você adquire novos hábitos e abandona os ruins, como fumar, por exemplo. Agora que você não fuma mais, também deixa de sair com certos amigos. Logo você começa a andar e falar de forma diferente. Você se torna mais autoconfiante e para de usar camisetas e jeans largos e caindo, como se fosse um adolescente de 11 anos. Você começa a se vestir bem porque entende a importância da primeira impressão na comunicação ao conhecer novos parceiros de negócio. Os anos passam e você continua melhorando e um dia você volta e vê que alcançou seu objetivo financeiro. Mas a pessoa que está na linha de chegada não é mais a mesma. Você se tornou uma pessoa diferente, tanto mental quanto fisicamente. Você passou por uma transformação pessoal completa. Este é o momento em que você percebe que o que conquistou é muito mais importante que o dinheiro. E tem muito pouco a ver com dinheiro. É isso por hoje. Se você é novo em livros de desenvolvimento pessoal, confira as 2 listas de reprodução que você vê na tela. Os resumos dos livros que mencionei neste vídeo estão no lado esquerdo da sua tela e o resumo de todos os livros que resumi estão no lado direito. Espero que este tenha sido um vídeo útil. Obrigado por assistir.